jejum, se for pensar, é o oposto de dieta, é a falta de dieta. E o legal é que ele pode ser associado como uma arma para qualquer tipo de dieta que você queira fazer, embora existam algumas que é bem mais fácil associar ao jejum. Agora, o que eu acho interessante, Rony, é que se a gente for analisar, o jejum não era para ser uma novidade. A gente tem ele em várias esferas. Vou dar um exemplo, na esfera religiosa. Sim. Você tem o Yom Kippur, você tem o Ramadã, e nesse quesito até Jesus Cristo é o recordista, com 40 dias de jejum no deserto. Agora, saindo daí e antes de entrar na medicina, o próprio homem, se for ver a nossa espécie, teoricamente tem 300 mil anos, durante 290 mil anos a gente estava numa caverna dependendo do que caçava. E se você não achasse nada naquele dia, você ficava em jejum. E ninguém morria por causa disso. Agora, na medicina mesmo, começou em 1911 as aplicações do jejum para trazer benefícios para a saúde, não só como tratamento, como prevenção, né? Olha, essa história do Homo habilis, do Homo sapiens e tal, essa história é interessante porque, de fato, é isso. O caçador-coletor, ele comia ou não. Tinha jejuns, às vezes, prolongados. É verdade isso, né? Sim. Mas é eficaz no emagrecimento mesmo, como eu tenho lido? Sim, é curioso pensar que a maioria das pessoas, quando quer emagrecer, fala, não, eu vou fazer ginástica, eu vou comer menos. E a gente olha alguns trabalhos que a eficácia disso no longo prazo é menor de 5%. Ou seja, 2% das pessoas conseguem realmente atingir o objetivo usando essa estratégia. Tá. E eu acho que em parte do jejum está ficando mais popular é justamente por essa frustração que as pessoas têm. Agora, a gente tem vários estudos mostrando a eficácia do jejum no emagrecimento, mas tem outras coisas mais óbvias que ninguém pensa. Quando a gente fala em jejum, o período do jejum ele pode ser bastante variável. E tem um estudo muito interessante que mostra que em 1974 as pessoas comiam em média 3 vezes ao dia. 20 anos depois, elas passaram a comer 4 vezes ao dia. E hoje a média das pessoas come 6 vezes ao dia. Em outras palavras, eu lembro alguns avós que moravam na roça, normalmente o cara acordava, fazia um café preto, uma marmita e ia almoçar. A primeira refeição dele ia ser meio-dia. Voltava para casa, jantava naquela época o quê? 5 da tarde? Isso. E acabou, e o resto do tempo ficava sem comer. E basta a gente ver as fotos, bom, você conhece muito bem isso, mas a gente pode pegar uma foto da Praça da Sé, 1950, Copacabana, 1960. Fui criado lá. Ninguém fazia academia de crossfit, não jejum, tinha nada disso, né? Mas o pessoal naturalmente comia menos vezes e era difícil ver alguém com problema de sobrepeso, diabetes, gordura no fígado. Não existia. O que você quer falar, Paulo? Você falou... Não, é porque esse assunto eu acho interessante. A gente percebe muito isso, né? Que a gente sempre ouvia que dieta, tinha que comer de 3 em 3 horas. Acho que a gente vem mudando muito isso. Doutora Lúcia de São Paulo, inclusive, mandou falando o seguinte: qual é a refeição ideal para quebrar o jejum? Eu faço jejum de 16 horas e treino um pouco depois da primeira refeição do dia. Então, essa primeira refeição para quebra do jejum, qual seria o ideal? Precisa ter proteína? Como que é? É uma excelente pergunta e super comum. Você sabe que a dieta ideal para quebrar o jejum depende muito do tempo do jejum que você fez. Era muito comum, só para um relato histórico, quando as pessoas achavam algum náufrago, poxa, o cara está lá 40 dias, 30 dias à deriva sem comer, e o que mais pessoas faziam querendo ajudar é dar água e comida. E nesse caso em que o jejum é muito prolongado, são vários dias, tem uma coisa que chama síndrome da realimentação. E você dando muita comida para esse indivíduo nesse momento, ele pode morrer. E aí todo mundo fica com medo, tal. Agora, uma coisa é falar 30 dias de jejum à deriva num bote. A outra coisa é ficar 16 horas sem comer. Eu estou muito mais tempo do que isso nesse momento. E aí a primeira refeição não precisa ser tão elaborada ou específica, mas de uma forma geral a gente preconiza que se o tempo assim é curto, 16 horas, seja uma proteína, com uma salada, qualquer coisa assim. Nada muito específico, não. Engraçado é o seguinte, eu vi que esse jejum intermitente, ele vai além da coisa do emagrecimento. Ouvi até uma história de que aumenta a longevidade. Mas isso, olha, eu estou vendo essas coisas bonitas ali na tela.
Eu tenho a impressão de que tem que ter uma associação, né, doutor, nessa história. Além, vai comer, mas come bem, come direito. Não tenha dúvida. Você sabe que em ciência, quando a gente quer estudar uma coisa, a gente tenta isolar aquela coisa para ter uma noção melhor de fato se ela funciona ou não. Mas o jejum, uma das coisas que mais ajuda na eficácia do jejum é a realimentação. Então, em outras palavras, não adianta você ficar 16 horas sem comer, 18 horas sem comer, e quando você come, é um monte de bobagem. Então, dos grandes benefícios do jejum para a longevidade, como você falou, Rony, é justamente parar de comer bobagem. Porque se você for ver, quando a gente almoça, eu posso comer, sei lá, um arroz, feijão, uma carne, algum exemplo foi mostrado, uma salada, mas dificilmente às 10 da manhã eu vou comer salmão com espinafre. Se eu vou comer às 10 da manhã, eu vou comer, sei lá, uma bolacha, um biscoito, alguma coisa que com certeza não traz a nutrição daquele prato que você mostrou. E o jejum já tem uma penca de estudos mostrando que ele melhora tudo quanto essas coisas. Por exemplo, você citou as células zumbi. Jejum é uma das armas mais eficazes para acabar com células zumbi, para aumentar reparo celular, para aumentar telômero, diminuir insulina. Todos os marcadores associados com longevidade, todos melhoram com jejum. Mas quantos tipos de jejum existem? Puxa vida, Rony, existem vários tipos de jejum. E o pessoal começa sempre pensando, eu vou ficar um dia inteiro sem comer. O simples fato de copiar sua avó e comer um café da manhã, um almoço e um jantar, já melhora seu metabolismo. E existem até estudos vários mostrando que comer de 3 em 3 horas piora seu metabolismo e todo mundo continua falando nisso. Agora, você pode fazer o jejum intermitente, que seriam aqueles períodos que você restringe a sua janela de alimentação. Por exemplo, começando um almoço meio-dia e um jantar às 7 da noite. Você vai ficar todas aquelas outras horas sem comer. Isso é um jejum intermitente e pode ser feito diariamente. Eu faço isso praticamente diariamente, só no fim de semana que eu tomo café da manhã com a minha família. Nos outros dias é extremamente prático, porque eu não lavo o prato, eu não perco tempo, é muito mais fácil. Agora, existem jejuns prolongados. A maioria das pessoas fica com medo de ficar 16 horas sem comer, mas, Rony, você sabe qual que é o recorde mundial de ficar sem comer? E isso está não só no Guinness, como em artigos científicos? Não tenho ideia. Bom, 382 dias. Como assim? Esse indivíduo, ele Mais ficou... de um ano? Mais de um ano. Ele ficou sendo acompanhado por médicos e a única coisa que ele tomou foi suplementos vitamínicos. E ele perdeu 120 quilos, saiu de 206, se não me engano, até 81, qualquer coisa do gênero. Então, o que eu quero mostrar é que, assim, se alguém consegue ficar 382 dias sem comer, e lógico, eu não estou recomendando nada disso, ficar uma refeição sem comer, e as pessoas ficam com medo disso.